sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Citrus, o podcast especial e oficial do Centro de Citricultura, sempre trazendo convidados muito importantes aqui ao nosso lado para falar sobre este universo da citricultura tão importante, tão apaixonante que é o nosso setor. Está ao meu lado aqui o Christian Lobauer, ele que é consultor, tem uma trajetória imensa no agronegócio e também na citricultura, saiu do palco e veio direto aqui no Pod Citrus. Christian, obrigada pela participação. Que prazer estar com você mais uma vez. Bom, vamos lá. A gente teve aí a sua palestra falando muito sobre os desafios do setor e a gente sabe que o ano tá difícil, né? Tá difícil pro citricultor e isso não fez com que o citricultor não viesse à feira, não. A gente teve aí uma grande presença de público, né? Vindo buscar conhecimento. Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho os conhecimentos que você trouxe lá no palco, né? Sobre os desafios, sobre o atual momento. Você que trabalha nessa conjuntura, né? Como consultor, acompanhando muito o mercado macro. Como que você tá vendo hoje o setor? Olha, eu vim justamente, curiosamente, 15 anos depois de ter falado aqui nesse ambiente como ex-presidente, na época presidente da Citrus BR, né, representante da indústria. Então, comparando o quadro hoje, que é um quadro bem difícil, mas é difícil para a agricultura de uma forma geral, como você sabe melhor que eu, não é tão difícil quanto foi há 15 anos atrás, quando a gente teve uma safra de 400 milhões de caixas e a caixa estava sendo vendida a R$5. Então a gente já viu coisas de tudo nesse setor da citricultura, talvez seja o que mais viu de tudo, assim. Isso não significa que a situação atual não seja preocupante, ela é preocupante porque ela é preocupante para toda a atividade agrícola, porque 15% de juro, com toda essa questão de insumos muito caros, fertilizantes, defesa vegetal, e a combinação de custos muito alta, a citricultura sofre igual. E numa conjuntura depois de que teve um ano muito bom, ano passado e retrasado, são ciclos, né? Mas você vê o tamanho que essa feira tá e como que ela era 15 anos atrás. Exatamente. Ela nem tinha essa cobertura bonita aqui, ela era feita no chão de terra. É muito legal, porque muita gente fala isso, né? Quanto frequentava a feira e quanto que ela evoluiu, isso é muito então, bacana. Então, significa que, apesar de tudo, a coisa vai. Vocês estão aqui, bonitos, instalados e tal, não existia só, isso. Nosso Pod Citrus, aí, ó. Bacana. Bom, a gente vê também a evolução da pesquisa sendo muito importante, né? Ao mesmo tempo que o mercado ele traz essas incertezas, tudo isso, a gente teve a oportunidade de entrevistar aqui, de acompanhar muito essa força da pesquisa dentro do setor, né? E a gente está vivendo aí um cenário também de muito desafio no mundo, né, Christian? Qual a importância da gente ter essa força, né, na nossa citricultura para combater e para passar por momentos difíceis como esse? Você acabou de comentar que é cíclico, né? E muitas pessoas que eu conversei falaram, olha, a gente já passou por isso, não é o cenário pior, a gente vai superar. Então, como que você está vendo as questões geoglobais que a gente está vivenciando, né, no mundo? A gente teve no começo do ano aí o tarifaço do Trump, que trouxe aquela incerteza para o mercado. Aí falando mais do ponto de vista você com a experiência de indústria também. Tá. Não, esse setor aqui é um setor que tem muita pesquisa muito sofisticada. Todos têm. Na avicultura, que eu conheço também relativamente bem, também tem. Na própria defesa vegetal, aí é internacional, também tem. Mas aqui tem, porque tem uma questão crônica muito antiga, que é o greening, né? É uma doença que se investe muito recurso e até agora não se encontrou resultado, e ela tem um efeito de expandir o negócio. O negócio vai buscando outras regiões, porque é devastadora. Como é uma ciência, é uma cultura perene, você não tem como, né, você tem um patrimônio, a árvore é um patrimônio que você não quer tirar. Então é um problema difícil de administrar. A Flórida, por exemplo, já perdeu quase tudo em função dessa doença, então pesquisa é fundamental. E aí levanta um outro aspecto, e pesquisa tem aqui, competente, vai continuar tendo e vai resolver. Outro aspecto é a questão de ser um produto, quer dizer, o suco, mais do que a fruta, mas o suco é um produto mundial. Então, quando a gente fala de exportação e questões internacionais de todo tipo, geopolíticas que influenciam o comércio, etc., tarifaço, influenciam direto, toda a questão logística de navios, etc., aqui também pega. Então, esse é um produto ou um setor que tem que estudar, talvez mais do que os outros, essas questões de influência internacional. O tarifaço foi um exemplo talvez mais marcante dos últimos 30 anos, que é um tarifaço desse tipo, com essa tarifa, para esse produto que já tinha tarifa nos Estados Unidos, foi um caso bem complicado, mas ao mesmo tempo os americanos são tão dependentes do suco brasileiro, o impacto lá na inflação é tão grande, que eles mesmos deram um jeito de resolver depois da pressão brasileira.
muito bom. E qual que deve ser o papel do citricultor nesse meio todo, né? Eu acho que a informação é fundamental para a tomada de decisão, para ele fazer uma boa gestão. A gente tem hoje ferramentas, né, muito melhores também para isso. E eu queria uma mensagem sua, né, entendendo esse contexto que a gente tem mundial, né, com esse conhecimento. Qual que deve ser o papel do citricultor? Porque a gente vê a citricultura é uma cultura muito resiliente também e muito feita por famílias, né? Claro, a gente tem aí as grandes empresas, mas também a gente tem o lado do produtor ali que tem as suas propriedades sendo, né, trabalhadas como um legado. Né? Qual que, nesse ponto que a gente está hoje de mercado, qual deve ser a sua mensagem para esses citricultores? Olha, o pessoal que resistiu e que está ainda na citricultura, porque na minha época, por exemplo, eram 15 mil produtores. Hoje acho que está em torno de 7, 8, né? E uma concentração muito grande. Então o produtor que resistiu é um empresário sofisticado. Ele sabe fazer conta, ele tem crédito, ele aguenta tranco, tem escala. Então é uma gente muito sofisticada. Eu acho que o que acontece muito nesse setor é meio mais ou menos parecido com a pecuária. Como não é um setor integrado e os preços variam muito, a oferta e procura varia muito e os efeitos são às vezes devastadores para o produtor, porque as indústrias conseguem aguentar o tranco. O que precisa mesmo é azeitar essa relação sempre difícil na cadeia. O pecuarista também tem com os grandes produtores e exportadores de carne, bovina no caso, não tem a integração suíno e de aves, que é mais simples de entender no contrato. E o que precisa aqui, eu acho que é continuar esse diálogo e encontrar lideranças que consigam azeitar, vamos dizer, essa relação, porque os ciclos são muito, muito agressivos. E só aguenta quem tem muita tecnologia, muito crédito e muita escala. É um setor muito difícil de segurar. Quem está vinculado ao suco, né? A fruta é um outro universo que está crescendo, ainda que de forma difícil. Está crescendo, está melhorando e vai abrir mais mercado daqui a pouco. É um mercado diferenciado. Uma última pergunta que eu queria te fazer. A gente viveu aqui essa semana também novas fronteiras agrícolas, digamos assim, né? A gente tem aqui ao lado um stand do Mato Grosso do Sul, né? Querendo incentivar a produção de laranjas lá. A gente tem aí outros países que também estão crescendo a produção, como é o caso do México, que exporta para os Estados Unidos, né? Tem ali uma competitividade muitas vezes melhor do que o do Brasil, né? Como que você enxerga o mercado daqui para frente nesse sentido? Né? Essa expansão de área, ou seriam talvez não só uma expansão, mas uma transferência de área, né, de São Paulo e Minas para outro estado, ou mesmo questão de país, assim, o que a gente tem de potencial para crescer ainda? Acho que tem a questão nacional, que é muito vinculada ao problema do greening. Então os produtores e até a indústria estão buscando novas áreas. No Mato Grosso do Sul é a Nova Estrela, tem Goiás. Na minha época era só São Paulo 90%, o norte de Minas ali, Frutal, um pouquinho no Paraná, e tinha a turma de Sergipe, Bahia ali, que está lá até hoje, está melhorando com fruta. Hoje já está expandindo para Mato Grosso, para Goiás, etc. E são os processos saudáveis, naturais e desejáveis. Gostaria que não fosse por causa do greening, mas também uma boa causa o problema da doença. É sanitária a questão. No mundo, também estou aprendendo um monte de coisa nova. Na minha época não tinha fruta na Califórnia, tinha fruta na Turquia, algumas fabriquinhas em Israel. Agora parece que o Egito entrou muito forte com fruta, não tinha na minha época. E algumas fábricas estão se instalando lá também, menores do que as brasileiras, evidentemente, mas com um tipo de suco de mais qualidade. Então, a beleza desse negócio é que a tecnologia chega e um país como o Egito, que está fora do jogo, se transforma num grande player. Então, eu acho que é bonito de ver. O que a gente tem que fazer é assim, aprender a estudar e não perder a posição que tem. E acho que o Brasil, nesse caso, vai continuar bem. Tá aí. E quando você fala, né, na minha época, dá a impressão que é muito tempo, e só 15 anos. 15 então, anos, realmente a gente vê que assim, o mercado ele vai mudando muito rápido, então a gente tem que estar sempre atento a essas transformações, né, Christian? É isso aí. Obrigada pela entrevista aqui no nosso Pod Citrus, viu? Obrigada, até a próxima, e obrigada a você também que está nos acompanhando aqui. Obrigado, Valeu. bom estar com vocês. Até o próximo Encontros. Fique sempre aqui no nosso Pod Citrus, o universo da citricultura está aqui.